Paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos então neste domingo maravilhoso, no dia 3 de maio já, meu Deus, de 2020. O título da lição nos diz assim: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ler então a leitura bíblica em classe. Aleluia. Que está em Efésios. Para quem não tem a lição, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu vou fazer menção do primeiro versículo e assim os irmãos dão continuidade. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrarmos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Estamos aí com mais uma vez o nosso irmão Ricardo, né? Que é o meu cunhado, irmão da minha esposa. Graças a Deus. Vamos então ficar de pé, vamos fazer uma oração e vamos então passar para a nossa professora nesta manhã. Querido Jesus, mais uma manhã maravilhosa, estamos aqui na Tua presença, Senhor, mais uma vez aprendendo mais da Tua palavra. Nos ensina então, Senhor, através da Tua filha, que vai, Senhor, passar a lição desta manhã para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, pode tomar assento, tirar a máscara, porque não dá para falar com ele. Então, mais uma vez aqui, mais um domingo, né, pela graça de Deus. A nossa lição, ela tem como objetivo geral revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. A introdução nos diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios
apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Ponto 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Então a gente vai ver que nesse pedaço aqui, essa passagem bíblica, Paulo vai descrever como era a vida da pessoa antes de Cristo e como se transformou a vida depois de Cristo, né? Então ele vai mostrar aqui o contraste entre uma pessoa antes de Cristo e depois que ela recebe a Cristo. Né? Quais as suas atitudes, a sua maneira de viver antes que ela conhecesse a Cristo e como que ela se transforma, como que ela passa a ser depois que ela recebe a Cristo. Então, o contraste entre essas duas partes, tá, é o imensurável amor de Deus na vida da pessoa, na vida daquele que aceita a Cristo. Então, a gente vai ver que Deus, na sua infinita misericórdia, além de dar, né, além de perdoar pecados, Ele ainda dá salvação e ainda promete muitas riquezas para aquele que aceita Cristo. Então, Paulo vai dizer aqui que, para ilustrar os pecados, o apóstolo faz uso da palavra: nós estávamos em pecados. Antes andávamos, agora não andamos mais naquela velha vida de pecado. Por causa da condição da nossa morte espiritual, nós éramos chamados de filhos da ira. A gente pecava, mentia, enganava, falava mal e a gente não tinha nenhum peso na consciência por causa disso. Né? Por quê? Porque a nossa mente estava cauterizada. Nós não conhecíamos a Cristo. Então pecar era um ato muito normal para nós, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a palavra. Hoje não mais. Hoje para nós é absurdo pensar o que praticávamos antes de conhecer a Cristo. Né? As pessoas lá fora que não conhecem a Cristo, elas mentem, roubam, falam mal, fazem tudo que é mal e acham tudo isso normal, sem nenhum peso na consciência. Por quê? Porque a mente delas está cauterizada, está fechada. Tá? Então, por isso que Paulo vai dizer, né, que o grande amor de Cristo, né, o imensurável amor de Cristo, né, ele vai transformar a pessoa depois que ela resolve aceitar Cristo no ato. Né? Então, mas a gente vai ver que quando ele fala aqui da velha natureza, né, e ele vai falar aqui também que estávamos mortos em ofensas e pecados, né, depois ele vai dizer também aqui que nós temos uma nova vida em Cristo. Então, teologicamente, esse capítulo ele é separado em duas partes. A primeira, que é a velha vida de pecados, e a segunda, que é a nova vida em Cristo. Então, a velha vida de pecados, né, já quando a pessoa aceita Cristo, no ato, Deus apaga. Então, ela vai começar então agora a ter uma nova vida em Cristo. Então, a gente vai ver que Deus vai mudar totalmente o quadro da raça humana. Aquele quadro caótico, terrível, sem salvação, né, que era antes de aceitar, mas só o fato da pessoa no seu coração querer uma mudança, querer aceitar Cristo, querer uma nova vida para si, ali no ato,
o Espírito Santo vem e muda toda a sua maneira de pensar, de agir, de vestir, de ver o mundo. Há uma mudança total e completa no ato que a pessoa aceita Cristo, né? Então, através de Cristo, todos os pecadores que desejarem, né, aceitá-lo, eles vão ter essa mudança, vão ter essa transformação na vida dele. Porque a salvação é uma iniciativa divina, tá? Operada por Deus. Não é nós que queremos, mas é Deus que faz isso em nós. É Deus que tem a misericórdia dele em cima da nossa vida. É Ele que nos transforma. É claro que a gente tem que aceitar também, né? Mas Deus é que faz. Então, a libertação dessa velha vida, tá? Faz o crente salvo em Cristo, tá? Mudar essa maneira dele de viver. As pessoas lá fora vão ver e vão olhar para o crente e dizer, nossa, como aquela pessoa mudou. Né? E às vezes a gente vê dizer, aquele cara lá em cima do púlpito pregando, aquele vagabundo sem vergonha que fazia isso, fazia aquilo outro. As pessoas julgam muitas vezes. E quem faz isso está muito afastado de Deus, apesar de estar sentado num banco, esquentando o banco do templo. Por quê? Porque se aquele vagabundo, aquele sem vergonha, ele está ali pregando o evangelho, é porque ele já não é mais tudo aquilo. Porque quando Cristo vem, quando o Espírito Santo vem, ele transforma, ele muda a condição da pessoa. Então ele não é, o passado dele fica apagado no ato totalmente apagado. Então, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos apontar o dedo e nem julgar. Por quê? Porque são esses que querem a Cristo. Os que se acham muito santos estão dentro de uma igreja e estão ali, mas não estão conectados com Deus. Não têm um coração humilde. Por isso que Deus usa, né? Jesus andava no meio dos pecadores e ele era julgado. Os fariseus julgavam Jesus porque ele se sentava com os pecadores, mas ele não se sentava para comungar do pecado. Ele se sentava para pregar a palavra. Ele se sentava para que houvesse uma transformação na vida do pecador. E é isso que a gente precisa enxergar. Então vamos ao ponto 1 aqui na lição. Irmãos, eu não vou ler toda a lição porque é muito complicado o tempo, não dá tempo da gente explanar a lição inteira, tá? Apesar que o tempo aumentou um pouquinho, 15 minutos, mas mesmo assim ainda fica difícil. Então eu vou ler partes dos capítulos, tá? Então ali no ponto 1, a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, paratoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. E o termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Então, vou ler até aqui. Então, assim, quando os judeus aceitaram a Cristo, tá? Gregos, judeus, os judeus vinham ainda com aquela tradição deles da lei, que só eles eram o povo salvo, que só eles eram o povo escolhido. Tá? Eles tinham isso em mente. Até hoje em Israel eles pensam assim, tá? Que só Israel é escolhido de Deus. Tá? Eles não aceitam a Cristo, não aceitam a igreja. Mas Jesus vai dizer que quando aceitamos a Cristo, tá? Pode ser grego, pode ser judeu, pode ser gentil, todos agora somos um só no corpo de Cristo. Não há mais diferença. Todos somos iguais. Porque ainda tinha isso. Paulo ainda tinha que lidar com essas situações dos judeus. Com essa tradição deles ainda de querer, ainda às vezes voltar um pouco atrás e andar na lei, e andar no evangelho e rejeitar os outros irmãos. Porque eles ainda tinham essa dificuldade. E parece que ainda nós, igreja, até hoje ainda temos um pouco disso.
Né? Falei semana passada sobre isso, de rejeitar aos nossos irmãos, porque não aceitamos, porque não gostamos, porque não queremos, né? E todos somos partes de um mesmo corpo, do corpo de Cristo. Né? Todos que aceitam a Cristo vão participar da ressurreição de Cristo, todos, né? Todos que andam com Deus. Então não há mais diferença entre pobre, entre rico, entre negro, entre branco, entre amarelo, entre roxo. Todos somos iguais agora. Por quê? Porque agora todos somos cristãos. Tá? Então, a gente vai ver que a condição do ser humano, a sua situação de pecado, tá? Ela provoca a vida imoral, né? A sua imoralidade, a exposição da sua falta de santidade, da sua falta de pecado. Isso representa que a pessoa está afastada de Deus. Né? Porque o pecado, ele aflora no ser humano a imoralidade. Ele acha correto tudo que é imoral. Por isso que hoje nós estamos vivendo uma situação no nosso país onde o nosso presidente é perseguido. Por quê? Porque ele tenta colocar de volta a moral e os bons costumes que foram perdidos. Porque hoje o que é certo é errado, o que é errado é certo. Né? Então por isso é perseguido. Por isso ele está sozinho. Ninguém pensa como ele pensa. Né? Então a Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, Ele nos vivifica, Ele nos transforma. E aí, aquele que é imoral, ele passa, né, a zelar pelos bons costumes e atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Satanás, ele não vai nos tentar naquilo que nós não gostamos, porque ele sabe que não vai ter êxito. Ele vai nos tentar nas nossas fraquezas, nos nossos gostos. Se eu gosto de beber muito, é nisso que ele vai me tentar. Se eu gosto de gastar muito, é nisso que ele vai me tentar. Né? Então, ele vai sempre nos tentar naquilo que nós gostamos de fazer. E é nesse ponto que nós devemos resistir. Que nós devemos ter força e resistir naquilo que nós mais amamos, que nós gostávamos de fazer quando estávamos no pecado. E aí a gente diz, não vou fazer mais porque é pecado. E aí Satanás vem e começa a nos atingir. Se nós gostávamos de falar mal, de fofocar na casa do vizinho, Satanás vai incomodar para que a gente continue fazendo fofoca. Vai continuar, para que continuemos com a língua grande. E é nisso que Satanás atenta. Nas nossas fraquezas. Por isso nós devemos orar sempre para que Deus tire da nossa carne, né, essa fraqueza que a gente possa ter, para que nós possamos resistir. Né? Por quê? Porque quando a gente dá vazão ao pecado, quando a gente não resiste, mas eu gosto tanto de beber, mas só um copinho. Né? Ali, se eu bebi só um copinho, né, eu já dei vazão para o pecado, já dei a luz para o pecado, e ali vai começar a gerar a minha morte espiritual. Por quê? Porque eu bebo só um copinho hoje, só outro copinho amanhã, e todo dia um copinho, e quando eu vejo, eu já estou separada totalmente de Deus. Já estou voltada para o pecado novamente. Então, por isso é importante resistir às nossas fraquezas, né? Os nossos pecados. Né? Por quê? Porque qualquer ato de injustiça que a gente comete é pecado. Qualquer ato de injustiça é pecado. Porque Deus é justo. E se eu ando na injustiça, eu não estou andando com Deus. Se eu sou injusto. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos praticar o que é reto, o que é justo, para dizer que nós andamos com Deus. Né? A gente pode considerar como pecado também a rebelião contra Deus. Né? Xingar, blasfemar, murmurar,
A murmuração é a coisa que mais desagrada a Deus. O povo não entrou na terra de Canaã por causa da murmuração. A murmuração é a falta de gratidão, é o oposto daquilo que Deus quer. Porque Ele nos deu a vida, nos deu a salvação, nos tirou da vida de pecado. Isso só já é motivo para nós ficarmos a vida toda glorificando o Seu nome, adorando, mesmo nas dificuldades, né? Então, em vista de tudo isso, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2 de Efésios, ele vai diagnosticar o crente como morto. Porque Paulo aqui não está se referindo, tá, somente aos que estão lá fora, né, aos que não andam com Cristo, mas aquele que aceita Cristo e aos poucos, sem sentir, ele não percebe que ele está totalmente perdido dentro da casa do Pai. Umas pequenas coisinhas que vai se praticando no dia a dia, a pessoa não percebe que ela já está longe do Pai, mas ela acha que anda com Deus. Assim como Sansão achava que estava com Deus, mas quando ele se apercebeu, cadê a força dele? Já tinha ido embora e ele nem percebeu que a força dele já tinha ido embora. E assim somos nós, né? Então, a morte moral, espiritual, ela é provocada pela desobediência. Quando a gente desobedece, porque a gente acha que a gente relativiza tudo, a gente acha que não tem nada a ver, que é só um pouquinho, isso não vai me pegar, eu sei dominar, eu estou na vontade, mas a vontade de Deus é que tu largue totalmente o pecado, para tu poder participar da santidade de Deus, né? Porque aquele que vive nos seus deleites, ou seja, que vive dando vazão para os seus desejos, ele não está com Deus, ele não anda com Deus, ele é vivo. E aí Paulo vai dizer que ele vive, tem nome de que vive, mas na verdade ele está morto. Morto espiritualmente, longe de Deus. Vamos lá para o ponto 2, então, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, que eu já falei aqui, né? Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo é relativizar o pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo, tá? Então, a gente vai ver que o termo usado para andar, como falei, né, significa estar em pecado. Romanos 12:2 vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, né, se eu aceitei a Cristo, né, eu não devo me conformar com aquilo que é errado. Não é errado para mim. Mas o outro é o outro. O problema é dele, a vida é dele. Não, nós não podemos nos conformar com o pecado. Se alguma coisa está acontecendo de errada na nossa casa, no meio da igreja, nós temos o dever de fazer o irmão ver o erro. Nós não podemos fechar os nossos olhos, porque a vida é dele. Não, a vida não é dele, é a vida espiritual dele. Como eu falei aqui semana passada, que nós devemos nos preocupar com a vida espiritual, como nós falamos da vida espiritual semana passada, da oração espiritual, e não só da oração material, mas que nós devemos nos preocupar com a vida espiritual dos nossos irmãos. Então, irmãos, eu vou pedir, Luiz André, abre aí a Bíblia no Salmo 73. Gente, esse Salmo 73, quem tem a Bíblia pode abrir. Tá? Para mim, é um salmo na Bíblia
que ele nos faz nós voltar para dentro de nós mesmos e nos enxergarmos. Esse salmo, eu acho ele maravilhoso. Ele é um salmo devocional, um salmo que nos faz enxergar quem nós somos. Tá? Eu vou pedir para o irmão Luiz André ler em voz alta, tá? Para todo mundo entender direitinho. Pode ler. Todo? É todo, o salmo todo, tá? Ele é um pouquinho extenso, mas eu acho muito importante. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quando a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhes espremem e dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração a inocência. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda assim ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo eu acho ele maravilhoso, porque este salmo foi escrito por Asaf. Quem foi Asaf? Asaf, tá? Quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, Asaf foi escolhido, tá, para ser o regente do coral. Esse coral tinha nada mais, nada menos do que 4.000 músicos. Tá? E abaixo dele tinha mais 10 que o ajudavam. Então ele tinha um cargo muito elevado, um cargo muito importante, porque em Israel, todas as vezes que tinha um evento, tá? Eles tocavam música antes do evento. Então Asaf, ele começou, tá, a olhar para o mundo, mesmo estando dentro do santuário. Tá? Ele louvava a Deus, tinha um papel importante, estava salvo, mas Asaf começou a olhar para o mundo. Ele começou a olhar para a vida dos ímpios, que estavam prosperando, enriquecendo. E ele todo dia ia para o templo de manhã, fazia sacrifícios, cantava no coral, regia o coral, e a vida dele era toda a vida aquilo. E ele começou a questionar Deus. Ele tirou os olhos do santuário e começou a olhar lá para a porta lá fora.
Tá? E o que aconteceu com Asaf? Ele dizia que os ímpios, eles roubavam, matavam, e eles prosperavam sempre, estavam cada vez mais ricos, e parece que eles não sofriam nenhum agravo, até a morte deles, eles não sofriam na morte. O problema é que quando nós começamos a olhar para o nosso eu, muito para o nosso eu, tá? Nós ficamos distraídos espiritualmente, porque naquele momento Asaf, ele estava olhando somente para ele, tá? Muitos homens tentaram, né, elevar o seu eu e falharam, porque o nosso eu só é resistido quando está debaixo de Cristo, da potente mão de Cristo. Então o que aconteceu? Quando alguém se encanta com o seu eu, ele se afasta de Deus, se afasta da glória de Deus. Asaf, ele estava caindo numa armadilha, porque ele começou a olhar para o mundo, né? E ele achava que não valia a pena servir a Deus, que não fazia diferença nenhuma servir a Deus, porque os ímpios estavam muito melhores do que ele estava dentro da casa de Deus. Então ele começou a refletir muito sobre isso, e Satanás começou a entrar no coração dele, porque ele estava vendo a vida material, a vida física, né? E o propósito da redenção de Cristo não é isso, não é a prosperidade material, mas é a salvação. Cristo não veio para dar vida material, para dar riquezas materiais, veio para dar salvação. E Asaf, ele estava olhando para isso. Tá? Então, em primeiro lugar, a prosperidade não é o propósito de Deus para nós. O propósito de Cristo, a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz é a salvação. E o que acontece então? Em segundo lugar, ele se equivoca quando ele diz que os ímpios não sofrem na sua morte. Isso não é verdade. Tá? A gente sabe que o ímpio, quando morre, ele não tem uma morte tranquila. Ele não vai para um lugar tranquilo. E Asaf não estava vendo isso. Né? A gente pode até saber que os ricos prosperam, que os infiéis prosperam, eles têm aí mansões, casas. A gente não sabe de onde é que veio a riqueza deles. Se veio por meio legal ou por meio ilegal. Eu passava aqui na Uruçanguinha por uma casa muito linda que tem aí no pé do morro, até eu descobri que aquela casa tão linda, aquela mansão, era de um traficante. Então a gente não pode olhar para as coisas materiais, porque não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para a salvação e não para viver em deleites aqui nessa terra. E Asaf estava olhando para isso, tá? Então, pensando a nível deste mundo, a gente vai ver que ser crente é a coisa pior que tem. Não é isso que eles dizem lá fora? Ah, que coisa mais chata ser crente. Não bebe, não fuma, não dança, não conta piada, não fala palavrão, não fala besteira. A conversa é sempre para edificação, é sempre falando da palavra de Deus. A conversa do crente é sempre querendo pregar a palavra de Deus, é sempre querendo converter alguém. Eles acham a coisa mais chata ser crente. Por quê? Porque eles estão numa total cegueira espiritual. Então eles acham que ser crente, andar com Deus, é a coisa mais chata do mundo, é uma vida chata. Eu já cansei de ouvir isso. E eu digo sempre, eu respondo para essas pessoas, se eu estou com a vida transformada, se eu larguei os velhos hábitos, se eu larguei os vícios, não foi porque eu quis, porque eu de mim nada podia, nada sabia, não tinha força para largar o vício, mas quem me tirou de lá foi Deus. Se eu hoje larguei o vício, se gostava de beber, se gostava de dançar, não foi porque eu quis parar, mas foi porque Deus fez a obra. Então é Deus quem faz a obra, não somos nós. Então eles acham que a gente leva uma vida muito chata, uma vida cheia de regras, porque eles não conhecem a glória de Deus.
Então a gente vai ver que Asaf vai dizer que eles são violentos, eles roubam, eles matam, né? E aí nada acontece com eles. Não acontece aqui, né? Porque uma das maiores armas de Satanás é essa, né? É fazer as pessoas pensarem que ser crente é horrível, andar com Deus é horrível, né? Então, o discurso do ímpio é sempre altivo, eles sempre enfrentam a Deus, né? Murmuram contra Deus, né? E murmuram e perseguem os cristãos, né? Tudo que eles falam, que eles dizem, está em oposição a Deus. Tudo que a sociedade fala, tudo que os políticos falam está contra Deus. Vocês podem perceber a notícia nos jornais, tudo é contra Deus. Tudo é a favor do pecado. A sociedade, tudo que ela fala, o que ela pensa, o que ela diz, é tudo a favor do pecado. Nada é a favor de Deus. Tudo é contra Deus. A Bíblia diz que quando a gente fica crente, a gente anda na contramão do mundo. Tudo que nós fazemos para eles é errado. Mas tudo que eles fazem para nós é errado. Por isso que os valores estão invertidos. As coisas estão invertidas. Por causa disso. E Asaf estava olhando para o mundo. Asaf estava olhando para a vida material. E Deus se aborrece. Deus se aborrece tanto porque é efêmera, é passageira, nós estamos aqui de passagem. Então nós não podemos colocar a nossa fé, o nosso gosto nas coisas materiais. Tudo isso aqui vai ficar um dia. E nós vamos embora. E nem o corpo nós vamos levar. Então, Asaf diz que ele tem sido açoitado o dia todo, tá? E castigado pela manhã. Porque Deus, ele se aborrece profundamente com Asaf, tá? Mas Deus ainda é misericordioso, tá? E aí, o que vai acontecer? Deus vai levar Asaf para o santuário. E o que vai acontecer lá no santuário? Lá no santuário, Asaf vai ver a diferença entre o ímpio e o crente. Como? De que forma? Quando Asaf se volta para Deus, ele ora e pede misericórdia, ele se volta para o Senhor, e ele vai orar, e quando ele sente a presença de Deus, aí ele vai ver que daquele momento, daquela graça que ele sente, o ímpio não pode participar. Aí quando ele se aproxima de Deus, o eu dele fica de lado. Aí ele não enxerga mais o eu dele, ele não enxerga mais a vida dele. Porque quando nós mais nos aproximarmos de Deus, mais o nosso eu fica esquecido. Mais nós sentimos a glória, mais nós vemos o céu aberto. E quando a gente se aproxima mais e mais de Deus, menos importante ficam as coisas materiais. Menos importante fica essa vida aqui. E mais nós sentimos que nós temos um lugar com Deus que o ímpio não tem. E aí Asaf enxerga dentro do santuário que ele não pode mais olhar para a porta, que ele tem que olhar para o altar. Que ele não pode mais olhar para o mundo lá fora. E de sobremaneira, Satanás infiltrou no coração de Asaf e ele dizia, não vale a pena servir a Deus. É tudo igual. Servir a Deus ou ser ímpio é igual. Porque só quem prospera é os ímpios. Então, como ele se equivocou, meu Deus? Como ele olhou para a vida material deste mundo? Ele botou os olhos nas coisas desta vida, no pecado, no mundo. Mas Deus foi tão misericordioso que ele tornou o santuário, Deus fez presente na vida dele. E ele sentiu a presença de Deus. Aí então ele reconheceu que realmente existe muita diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Por quê? Porque como Jesus disse para Paulo, né, a minha graça te basta. Por quê? Que graça é essa? É a presença de Deus. Porque quando nós temos essa graça, nós temos a presença de Deus, né, o resto é resto. Porque se Deus está comigo, se eu sinto Ele todo dia na minha vida, eu preciso mais do quê?
do que eu preciso mais? Né? Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e o resto te será acrescentado. Então, quando uma pessoa, um crente, ele tem comunhão com Deus, ele anda com Deus, ele não corre atrás das bênçãos. São as bênçãos que correm atrás dele. Tem uma música do Rony Azevedo que fala a esse respeito, né? Entende? Então, quando eu quero primeiro Deus, eu busco primeiro Deus, eu posso estar na luta, posso estar sofrendo, posso estar desempregado, posso estar passando necessidade, mas a Bíblia diz que eu tenho que primeiro buscar Ele, porque é Ele que vai suprir. Deus sabe o que cada um de nós precisa. Então, entrando no santuário somente para adorar, não precisa nem pedir. Quando a gente adora, a gente não tem nem vontade de pedir nada. A vontade de continuar naquele clima, naquela atmosfera de louvor, de adoração. Então, Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Então, esse capítulo que Paulo explana, tá? Ele mostra a diferença da pessoa antes de ser crente e da pessoa depois que aceita Cristo. Como ela é mudada, como ela é transformada. Ela não é mais, ela só tem aquele aspecto físico igual. Somente a carcaça fica igual. Mas o resto que está dentro, não é mais a mesma pessoa. É outra pessoa que está dentro desse corpo. É só o corpo que continua o mesmo. E isso eu acho maravilhoso, né? Porque a gente olhar para dentro de nós mesmos, nos enxergar, porque a gente tem muita facilidade de explanar a vida de alguém, mas quando alguém nos pede para nos explanar a nossa, a gente não consegue. Porque nós não nos conhecemos. Asaf não se conhecia. Então, nesse salmo, Asaf, ele entra para dentro dele mesmo, ele faz uma introspecção. Ele começa a olhar para ele, a minha vida, ele olhava e dizia, a minha vida é miserável, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prosperidade material, estou todo dia na casa do Senhor e não prospero. Não sabia ele o quanto ele estava enganado. Que a prosperidade é espiritual e não material. Então é isso que nós precisamos. Entrar dentro de nós mesmos, enxergar, refletir sobre as nossas atitudes, sobre o que nós estamos pensando. O que nós pensamos da vida? O que nós pensamos em ser cristão? O que é ser cristão para nós? Por que eu larguei tudo para servir a Cristo? Para seguir a Cristo. Por quê? De vez em quando nós temos que fazer essas perguntas para nós mesmos. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Como é que as pessoas me veem? Como que eu estou sendo como cristão? Então isso é muito importante. Irmãos, já é 20 para as 10. Eu estou ali no comecinho da lição ainda. Vamos lá. Vivificados pela graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Tá? O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia com os indignos. Então, a expressão muito amor não é a mesma coisa que grande amor. Porque do hebraico, tá, do original, está escrito muito amor de Deus. Porque muito amor significa abundância, muito, quantidade, muito amor. E o grande amor de Deus significa tamanho. Então é muito diferente no hebraico, no sentido da palavra. É muito importante a gente estudar o sentido da palavra no hebraico para saber, porque às vezes na tradução, né, a gente entende de forma errada.
Então, na verdade, o que Paulo está falando aqui, o muito amor de Deus alcança as pessoas e não o grande amor. Então, o correto é falar o muito amor de Deus e não o grande amor de Deus. Tá? Então, o seu muito amor é ilimitado. Tá? E ele está disponível para todos aqueles que desejarem. Uma vez eu estava pregando numa rodinha na casa da minha irmã, e uma pessoa se irou comigo. Ela dizia assim, ó, tu só está aí falando da tua salvação. Eu digo, não, a salvação não é só para mim, é para todos aqueles que desejam, né? Então vamos lá, vivificados pela graça. Lá embaixo. Descrevendo as... Eu vou encurtar aí, porque já faltam 10 minutos, 20 minutos. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor e expressões, tá? Nos vivificou e nos ressuscitou e nos fez assentar, tá? Então, além de nos dar a vida eterna, tá? A gente vai ver que nós vamos participar com Cristo na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Né? Porque um dia, quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para com Ele. Então Deus, além de nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados, nos dar a salvação, Ele ainda nos contempla com a vida eterna. Né? Então, isso são, além de nos perdoar, Ele ainda nos presenteia, né, com a vida eterna. Vamos lá para o ponto seguinte: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, né, o favor divino e merecido. Então, a gente vai ver que Deus, na Bíblia fala desse aspecto, né, que Asaf tinha ali, né, que é a ressurreição dos justos e dos injustos. Que Asaf dizia que os justos, os ímpios não sofrem agravo na sua morte, mas ele estava totalmente enganado, né? Porque aqui Paulo vai dizer que os injustos vão ressuscitar para a vergonha eterna e os justos para a glória eterna. Então, por isso que Asaf estava completamente enganado, né? Então, a gente vai ver que na Bíblia, no passado, algumas pessoas ressuscitaram. Cristo ressuscitou, né? Quem que Cristo ressuscitou no passado? Vocês lembram? Lázaro, quem mais? Quem mais que Cristo ressuscitou? Filho da viúva de Naim. Quem mais? Filho do guarda lá. A filha de Jairo. Muito bem. Só que essas pessoas, elas tornaram a morrer. Mas elas não sofreram a segunda morte, porque elas viveram, elas foram ressuscitadas, viveram, mas elas não sofreram a segunda morte, porque a segunda morte quem vai sofrer são os ímpios. Né? Aqueles que rejeitam a Deus totalmente, esses vão sofrer a segunda morte. Né? Porque a gente vai ver que, em virtude da nossa nova condição em Cristo, também nos foi delegado, otorgado a salvação. Porque nós aceitamos a Cristo, nós rejeitamos o pecado. Então nós não vamos sofrer, né, a segunda morte, porque Cristo nos deu a vida quando nos perdoou os nossos pecados. Amém? Então vamos lá para o terceiro tópico. A salvação não vem das obras.
Tá? Então, a graça em meio à salvação. Tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante que eu quero explanar. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Portanto, a salvação é um livramento do poder, da maldição do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Esse A está craseado, tá? Que significa que para. Tá? Quando a vez que o A tem um acento ao contrário, significa que para. Tá? Mesma coisa, para a comunhão com Deus. Então, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Então, eu já vou parar por aqui, vou começar a explanar aqui, ó, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Tá? Aqui o texto vem falar, tá, sobre a justificação, a santificação e a glorificação. Tá? E vem falar também do livre-arbítrio. Muito bem. Nós vamos estudar a salvação, ela tem 3 estágios dentro da teologia, de modo bem sistemático. Primeiro, a justificação, a santificação e a glorificação. São esses 3 pontos. Tá? Primeiro, o que é a doutrina da justificação? A doutrina da justificação, ela fala o seguinte: bom, eu aceitei a Cristo, eu estou com Cristo, então justificado eu estou. Não tem mais ninguém me acusar daquilo que eu já fiz no passado. Porque Cristo já me limpou, já me perdoou. Tá? Então, não tenho mais que apontar o dedo para dizer, mas aquele lá pregando, aquele cara que fazia aquilo. Não existe mais isso. Jesus Cristo perdoou ele, apagou os pecados dele no ato que ele aceitou a Cristo. Então, ele não é mais nada daquilo que ele foi, daquilo que ele é. Tá? Essa é a doutrina da justificação, esse presente que Deus nos dá. Ele apaga os nossos pecados no ato da aceitação. Por isso que Jesus disse para Maria Madalena, vai e não peques mais. Tá? Ela já estava limpa, ela já não era mais uma prostituta. A partir daquele momento ali, ela era uma serva de Deus. Ela já passou a ser uma mulher santa. De prostituta a santa, no ato. Todos os pecados dela foi apagado. Essa é a doutrina da justificação. Jesus Cristo nos justificou na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Tá? Por isso, pela graça, somos salvos. Tá? Pelo esse favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus nos salvou e apagou os nossos pecados. Tá? Lutero afirmava que a doutrina da justificação, ela deve ser o nosso maior ato de fé. Tá? Ele é um artigo fundamental da nossa fé. Quando ele rompeu com a Igreja Católica, foi exatamente por causa disso. Porque a Igreja Católica vendia, tá, artigos, tá, vendia pequenos papéis, as pessoas pagavam por aqueles pedaços de papéis para serem salvos. Eles diziam que aquilo é como, vou dizer assim, quando a gente compra assim, uma ação, certificado. Hã? Certificado. Isso, um certificado da salvação. Então, a Igreja Católica, eu me fugiu a palavra agora, tá? Não lembro? O nome de cidade, se o pastor lembra? Que a Igreja Católica fazia isso e vendia, né, esses papéis, as pessoas pagavam horrores para ganhar a salvação no céu. E aí, Martinho Lutero, ele vem lutar contra isso. Ele diz que a salvação, tá, ela vem pela fé em Cristo, somente pela fé. E aí, então, quando a pessoa aceita Cristo, ela é justificada. Jesus apaga os seus pecados. O que acontece com ela? Ela começa um processo de santificação. Aí nós vamos para a segunda parte. A santificação, ela é progressiva. Ela se dá todos os dias na vida do crente, até o dia
em que Jesus vier buscar, ou seja, na morte, ou seja, no arrebatamento. Então, aceitei a Cristo, estou justificada, Deus apagou o meu pecado, agora eu vou me aproximar de Deus, vou procurar conhecer a palavra de Deus, e quando me aproximo de Deus, quando eu me aproximo da palavra, a palavra vai me moldando, a palavra vai me transformando. E quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco conhecer a palavra, mais eu me santifico. E progressivamente assim, durante toda a vida do crente. Então, a santificação, ela é progressiva, ela vai aumentando à medida que a pessoa busca. Tem crentes que não buscam se aproximar de Deus na oração, nem no conhecimento da palavra, e eles ficam com a vida estagnada. Tá? Eles deixam de receber poucas bênçãos nesta vida, as bênçãos espirituais, né? A presença, muitas vezes, a presença de Deus, né? Sentir a presença de Deus, porque eles ficam ali paradinhos, né? E acham que aquilo está bom. Né? Então, a santificação é uma busca incessante da comunhão com Deus. Agora eu estou livre do meu pecado, eu estou livre acesso. Indulgência, né? Isso, lembrou, pastor lembrou. Eram as indulgências que a Igreja Católica vendia. Né? É contra isso que Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, e hoje nós estamos aqui, graças também a ele, que Deus usou ele, né, para romper, né, com isso. Então, o terceiro passo da salvação é a glorificação. Então, Deus promete isso para nós, é a última etapa da nossa salvação. Tá? Que Deus promete que quando Cristo voltar, né, nós teremos um corpo glorificado. Tá? Os que morreram vão primeiro subir, né, e os vivos que ficaram depois seguirão. Então, o corpo glorificado, tá, é o corpo com o qual nós podemos ver a Deus. Porque com esse nosso corpo aqui, nós estamos ainda no pecado. Por isso nós ficamos doentes. Porque nós ainda estamos neste mundo cheio de pecado. Então, nós estamos ainda nesse corpo, com esse corpo que a gente tem hoje, a gente não pode ver a Deus. Moisés quis ver a Deus. E Deus disse para Moisés que se ele visse, ele morreria. Ele não poderia ver a Deus. Então, Deus passou de costas como é que se diz? Na fenda da montanha. Né? Então, a terceira etapa da salvação é a glorificação do nosso corpo. Né? É com esse corpo glorificado que nós vamos ver a Deus. Né? Então, a salvação, ela nos é oferecida mediante a fé em Cristo. Sem a fé em Cristo, sem a cruz, não tem como nós chegarmos a Deus. Né? Então, a gente vai ver ainda que é possível, tá? É possível, tá, a gente negar. Deus ainda dá o direito de negar. A graça, ela não é irresistível. As pessoas podem resistir, elas podem dizer, não quero aceitar Cristo. Eu já vi muitas vezes, muitas pessoas serem chamadas aqui na frente, quer aceitar Jesus? E elas dizerem, não, agora não quero. Apesar de elas receberem um milagre, receber a palavra, e mesmo assim elas ainda não querem. Eu não estou preparado ainda para receber a Cristo. Né? Então, as pessoas elas têm essa liberdade de dizer não para Deus. Deus ainda, ele é tão misericordioso que ele decidiu soberanamente que o Evangelho pode ser negado. Porque se Deus obrigasse, a graça não seria graça. Ela deixaria de ser graça. Porque ela é dada, a graça de Deus ela é dada para aqueles que desejam, para aqueles que querem. Porque senão, se obrigar, ela deixa de ser graça. Então a gente vai ver que nem mesmo Deus, sendo um ser onipotente,
ele pode ir contra a própria palavra dele, ele pode obrigar as pessoas, né, a fazer, a aceitá-lo, porque Deus ele não interfere no livre-arbítrio, ele deu esse livre-arbítrio para o ser humano, então ele não pode interferir em uma coisa que ele mesmo deu, ele não pode ir contra a palavra dele, ele deu esse direito para o ser humano, de querer ou de negar. Por isso ele é um Deus maravilhoso. Porque aqueles que querem, que vêm até ele, ele contempla muitíssimo com todas as suas riquezas desta vida, não materiais, não estou falando de riquezas materiais, mas ele nos deu a riqueza de saber perdoar, de saber amar, a riqueza de enxergar o nosso próximo, de enxergar a dor do nosso próximo, de deixarmos de sermos egoístas. E ele ainda promete muito mais, porque a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ele ainda tem muitas riquezas, galardões para dar para aqueles que querem ele, porque Deus, em sua infinita sabedoria e onipotência e onipresença e onisciência, ele ainda deseja estar conosco. Ele ainda olha para nós e diz assim: eu quero a tua companhia, eu te amo. Deus não precisa de nós para nada, mas ele ainda deseja comungar com você, ele deseja a sua companhia, ele deseja te encontrar na oração todos os dias. Ele esperava por Adão todos os dias e conversava com Adão. Todos os dias. E Deus se entristeceu quando o pecado entrou e ele não pôde mais conversar com Adão. Porque Deus tinha prazer em comungar com o ser humano todos os dias. Em conversar com o ser humano. E ele ainda tem. Então Cristo vem e nos religa com Deus. Nos faz a ponte com Deus. E nos dá acesso ao Pai. E hoje nós podemos nos encontrar com o Pai por causa de Cristo. Nós podemos conversar com Ele todos os dias. E muitas vezes não queremos, não temos tempo para conversar com Deus todos os dias. A nossa vida é tão atarefada, nós temos tantas coisas para fazer, que nós não temos tempo para Deus. Deus fica em segundo. E Deus, o Espírito Santo cada vez mais vai se encolhendo na nossa vida. Vai se entristecendo e a gente não veja os milagres de Deus na nossa vida, porque é nós que nos afastamos de Deus e não Deus de nós. O último tópico aqui vai falar que a salvação, ela, para me encerrar, tá, irmão, que a salvação ela não vem das obras, para que ninguém se glorie dela. Pois a salvação, ela é um presente de Deus para a nossa vida. Ela não nos pertence. Foi Deus quem nos tirou de lá. Não foi nós que fizemos vir. Ele disse: não, filha, agora chega de pecado. Agora tu vai vir para a minha presença. Eu te quero, tu és minha. Porque nós, se Deus perguntasse para nós, nós íamos dizer: não quero, estou bem aqui onde eu estou. Entendeu? Então, essa afirmação exclui, tá, qualquer possibilidade de um homem dizer que a salvação foi ele que quis. Ah, eu vim para Cristo porque eu quis. Mentira, tu não veio para Cristo porque tu quis. Tu veio porque o Espírito Santo te trouxe. Não foi tu que quis, não foi eu que quis. Então a salvação não foi porque eu sou salva, porque eu quis aceitar Cristo. Não fui eu que quis aceitar Cristo, foi Cristo que me aceitou primeiro. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que me conheceu primeiro. Então, a gente então diz que a obra, ela não salva. Tá? Então, nós deixamos, daí Paulo vai dizer, nós devemos deixar de fazer a obra? Não. Nós não fazemos a obra para ser salvos, mas nós fazemos a obra porque nós já fomos salvos. Para agradar a Deus, porque nós já fomos transformados. E hoje nós sabemos que se nós fomos salvos, nós devemos repartir, compartilhar daquilo que Deus deu para nós. Por isso, a obrigação de fazer missões,
de pregar o Evangelho, porque essa é a mensagem da cruz. Porque nós não devemos querer só para nós aquilo que Deus tem. Se ninguém pregasse para mim, hoje eu não estaria aqui. E se eu deixo de pregar para alguém, alguém pode ir para o inferno porque eu não preguei a palavra. Ah, mas estão todo dia ouvindo na TV, no rádio, na internet, não interessa. Tem que pregar. É o mandamento, é a grande comissão da igreja, é o grande mandamento de Cristo. Ide por todo mundo e pregai a mensagem da cruz. Então é essa salvação, ela vem de Deus, ela não vem de nós, tá? E por quê? Porque ainda Deus deu o livre-arbítrio, muitos podem recusar, mas se recusarem, aí nós não temos as mãos sujas, as nossas mãos é limpa. Você vai lá, pregou, o camarada não quis, a tua mão está limpa. Né? Então aí é entre Deus e ele. Amém, irmãos? Amém. Será que não vai?